Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, eu venho diante de ti neste momento com o coração quebrantado, mas cheio de fé em teu poder e amor infinito. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, como está escrito em Apocalipse capítulo 22 versículo 13. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, conforme o Salmo 48 versículo 1. Tu és o meu refúgio e fortaleza, meu Deus, em quem confio, segundo o Salmo 91 versículo 2. Bendito seja teu nome para sempre, pois tu és o Deus que faz maravilhas, como declara o Salmo 77 versículo 14. A terra toda te adore e te cante louvores ao teu nome, conforme o Salmo 66 versículo 4. Tu és santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, como proclamam os serafins em Isaías capítulo 6 versículo 3. O céu é o teu trono, e a terra o escabelo dos teus pés, segundo Isaías capítulo 66 versículo 1. Tu és o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, conforme o Salmo 24 versículos 8 e 9. Que tua glória se manifeste neste momento de oração e transforme todo sofrimento em vitória. Reconheço que pequei contra ti tanto em pensamentos quanto em palavras e ações. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como promete 1 João capítulo 1 versículo 9. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que permiti que a dor dominasse meu coração em vez de confiar em teu amor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito inabalável, conforme o Salmo 51 versículo 10. Venho me revestir da armadura completa de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, como ensina Efésios capítulo 6 versículo 11. Portanto, tome toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios capítulo 6 versículo 13 declara essa promessa. Esteja firmes, pois, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-se da couraça da justiça, conforme Efésios capítulo 6 versículo 14. E calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, segundo Efésios capítulo 6 versículo 15. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tome também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 6 versículos 16 e 17. Protejo agora minha vida e a vida de todos aqueles que amo sob o sangue precioso de Jesus Cristo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo tu a condenarás, conforme Isaías capítulo 54 versículo 17. Senhor, te peço proteção especial sobre minha família, meus filhos, meu cônjuge, meus pais, meus irmãos e todos aqueles que carrego no coração. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, segundo o Salmo 34 versículo 7. Que teus anjos sejam enviados para guardar todos os nossos caminhos, conforme o Salmo 91 versículo 11. Que o Senhor te guarde de todo mal, guarde a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, como promete o Salmo 121 versículos 7 e 8. Agora, meu Deus, clamo por cura para este coração que não aguenta mais tanta dor. Tu conheces cada lágrima que derramo, cada suspiro que sai do meu peito, cada noite mal dormida. Tu guardas as minhas lágrimas no teu odre, elas não estão porventura no teu livro? Conforme o Salmo 56, versículo 8. Senhor, meu coração está oprimido, está pesado como uma pedra dentro do peito. Por vezes sinto que não vou conseguir suportar mais um dia sequer com essa dor que me consome. Mas lembro-me de que tu disseste: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Segundo Mateus capítulo 11 versículo 28. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas, conforme Mateus capítulo 11 versículo 29. Esta dor que sinto hoje pode parecer insuportável, mas tu és o Deus que cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas, segundo o Salmo 147 versículo 3. Eu sei que para ti nada é impossível, conforme Lucas capítulo 1 versículo 37. Tu podes transformar esta dor em força, este desespero em esperança, este choro em alegria. Pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como promete o Salmo 30 versículo 5. Senhor, há momentos em que sinto que meu coração vai parar de tanto sofrimento, mas lembro que tu estás comigo.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, conforme o Salmo 23 versículo 4. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu estás presente mesmo quando não posso sentir tua presença. Tu estás trabalhando mesmo quando não posso ver tua obra. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, segundo Isaías capítulo 55 versículo 8. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, conforme Isaías capítulo 55 versículo 9. Senhor, sei que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, conforme Romanos capítulo 8 versículo 28. Mesmo quando não compreendo o porquê desta dor, confio que tu tens um propósito maior. Esta provação pela qual passo não é para me destruir, mas para me refinar como ouro que passa pelo fogo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse, segundo 1 Pedro capítulo 4 versículo 12. Antes, regozijemos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis, conforme 1 Pedro capítulo 4 versículo 13. Tu usas até mesmo a dor para nos ensinar dependência de ti. Às vezes precisamos ser quebrantados para aprender que não somos autossuficientes. O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito, segundo o Salmo 34 versículo 18. Senhor, entrego a ti toda esta angústia que carrego. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, conforme 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Tu te importas comigo mais do que eu posso imaginar. Meu Deus, há dias em que acordo já sentindo o peso da dor, como se ela fosse um fardo invisível que carrego nas costas. Mas tu me lembras que teu jugo é suave e teu fardo é leve, segundo Mateus capítulo 11 versículo 30. Tu não me dás mais do que posso suportar. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar, conforme 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13. Esta dor que sinto hoje é real, mas temporária. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, segundo 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17. Tu estás preparando algo glorioso através desta experiência. Senhor, quando meu coração se desespera, lembra-me de que tu és o meu pastor e nada me faltará, conforme o Salmo 23 versículo 1. Tu me fazes repousar em verdes pastos, guias-me mansamente a águas tranquilas. Refrigeras a minha alma, guias-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, segundo o Salmo 23 versículos 2 e 3. Mesmo quando tudo ao meu redor parece caótico, tu podes criar ordem e paz no meu interior. Pai Celestial, reconheço que muitas vezes a dor vem acompanhada de medo. Medo do futuro, medo de que a situação nunca melhore, medo de não ter forças para continuar. Mas tu me dizes, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, conforme Isaías capítulo 41 versículo 10. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O medo não vem de ti, pois não nos deste o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação, segundo 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7. Senhor, expulso agora todo medo do meu coração e recebo o teu amor perfeito, pois o perfeito amor lança fora o temor, conforme 1 João capítulo 4 versículo 18. Tu és maior que qualquer situação que eu possa enfrentar. Tu és maior que qualquer dor que eu possa sentir. Tu és o Deus do impossível. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Porventura haveria alguma coisa difícil para mim? Segundo Jeremias capítulo 32 versículo 27. Quando olho para os problemas, eles parecem gigantes, mas quando olho para ti, eu lembro que tu és o Deus que fez Davi vencer Golias com apenas uma pedra e uma funda. Senhor Jesus, tu conheces a dor humana porque te fizeste homem e habitaste entre nós. Tu choraste diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitarias. Tu sentiste angústia no Getsêmani a ponto de suar gotas de sangue. Por isso, és um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, pois em tudo foste tentado, mas sem pecado, conforme Hebreus capítulo 4 versículo 15. Tu compreendes minha dor porque tu mesmo a experimentaste.
Mas tu também és o Cristo ressurreto que venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. Segundo Apocalipse capítulo 1 versículo 18. A dor que sinto hoje não tem a palavra final sobre minha vida. Tu tens a palavra final. E tua palavra é de vitória, de restauração, de cura. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, conforme Isaías capítulo 53 versículo 4. Pelas tuas pisaduras fomos sarados, segundo Isaías capítulo 53 versículo 5. Senhor, derrama agora teu óleo de cura sobre as feridas do meu coração. Que teu bálsamo de Gileade seja aplicado sobre toda a área machucada da minha alma. Espírito Santo, Consolador prometido por Jesus, venha consolar meu coração neste momento. Jesus disse que tu serias outro Consolador, para que ficasse conosco para sempre, conforme João capítulo 14 versículo 16. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós, segundo João capítulo 14 versículo 17. Tu habitas em mim, e por isso posso ter a certeza de que não estou sozinho nesta dor. Tu és aquele que geme por mim com gemidos inexprimíveis quando nem sei como orar, conforme Romanos capítulo 8 versículo 26. Derrama sobre mim agora teu fruto que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, segundo Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23. Que tua paz que excede todo o entendimento guarde meus pensamentos e meu coração em Cristo Jesus, conforme Filipenses capítulo 4 versículo 7. Renova as forças da minha alma como a águia renova suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão, segundo Isaías capítulo 40 versículo 31. Senhor, às vezes sinto que meu coração está tão machucado que nunca mais conseguirei amar, confiar ou sonhar novamente. Mas tu és o Deus da restauração. Tu restauras os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, segundo Joel capítulo 2 versículo 25. Tu fazes todas as coisas novas, conforme Apocalipse capítulo 21 versículo 5. Aquilo que parece morto em mim pode ressuscitar pelo teu poder. Tu és o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, que levantou o filho da viúva de Naim, que chamou Lázaro para fora do túmulo. Tu és especialista em ressurreições. Tu podes ressuscitar minha alegria, minha esperança, meus sonhos. Tu podes ressuscitar relacionamentos que pareciam mortos, situações que pareciam sem solução. Porque para Deus nada é impossível, conforme Lucas capítulo 1 versículo 37. Senhor, profetizo sobre minha própria vida. Este vale de ossos secos vai reviver pelo sopro do teu espírito. Assim como foi com o vale da visão de Ezequiel no capítulo 37, tu podes juntar osso ao osso, colocar tendões e carne, e soprar sobre eles o fôlego de vida. Minha vida reviverá. Pai, quando a dor aperta tanto que mal consigo respirar, lembro-me de que tu és o fôlego da vida que está em mim. Tu sopraste em meu nariz o fôlego da vida e fui feito alma vivente, conforme Gênesis capítulo 2 versículo 7. Enquanto há fôlego em mim, há esperança. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, segundo João capítulo 10 versículo 10. Tu vieste para me dar vida abundante, não uma vida de constante sofrimento. Esta dor é uma estação da minha vida, não o destino final. Há tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear, e tempo de dançar, conforme Eclesiastes capítulo 3 versículo 4. Se hoje é tempo de chorar, logo chegará o tempo de dançar. Tu enxugas toda lágrima dos nossos olhos, segundo Apocalipse capítulo 21 versículo 4. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Senhor, antecipo essa promessa para minha vida hoje. Que as primeiras coisas de dor passem e venham coisas novas de alegria e paz. Meu Deus, confesso que há momentos em que questiono teus caminhos. Por que permitiste que isso acontecesse? Porque eu, que busco servir-te, preciso passar por tanto sofrimento. Mas então me lembro de Jó, que perdeu tudo e ainda assim disse: O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, conforme Jó capítulo 1 versículo 21. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mesmo sem entender, ele manteve sua fé. E no final, tu restauraste tudo em dobro. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro,
Segundo Jó capítulo 42 versículo 12. Senhor, creio que tu também farás isso em minha vida. As últimas coisas serão melhores que as primeiras. Esta dor é o cadinho que está refinando meu caráter. Como o ourives purifica a prata e o ouro, tu estás purificando meu coração. Ele assentar-se-á, refinando e purificando a prata, conforme Malaquias capítulo 3 versículo 3. Tu vês potencial em mim que eu mesmo não enxergo. Tu estás preparando-me para algo maior do que posso imaginar. Senhor Jesus, quando estou no fundo do poço da dor, lembro-me de que tu desceste às partes mais baixas da terra para me buscar. Tu desceste primeiro às partes mais baixas da terra, conforme Efésios capítulo 4 versículo 9. Não há lugar tão profundo onde tua mão não possa me alcançar. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Segundo o Salmo 139 versículo 8. Minha dor não me separou de ti. Pelo contrário, ela me aproximou mais de ti. Nas aflições, busco tua face com mais intensidade. Tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, conforme Romanos capítulo 5 versículos 3 e 4. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, segundo Romanos capítulo 5 versículo 5. Esta experiência de dor está produzindo em mim uma esperança sólida e um amor mais profundo por ti. Estou aprendendo a te conhecer de uma forma que só é possível através do sofrimento. Estou descobrindo dimensões do teu amor que não conhecia antes. Pai Celestial, hoje escolho confiar em ti mesmo que meu coração esteja despedaçado. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, conforme Provérbios capítulo 3 versículo 5. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, segundo Provérbios capítulo 3 versículo 6. Meu entendimento é limitado, mas tua sabedoria é infinita. Quando não consigo ver o caminho, tu enxergas claramente. Tu me guias com teus olhos, conforme o Salmo 32 versículo 8. Senhor, declaro que mesmo no meio desta tempestade, tu és bom. Tu és bom para todos, e as tuas misericórdias são sobre todas as tuas obras, segundo o Salmo 145 versículo 9. Tua bondade não depende das minhas circunstâncias. Tu és imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente, conforme Hebreus capítulo 13 versículo 8. Se tu foste fiel no passado, tu serás fiel no presente e no futuro. Tuas misericórdias se renovam cada manhã, grande é tua fidelidade, segundo Lamentações capítulo 3 versículo 23. Espírito Santo, ensina-me a ver esta situação através dos olhos da eternidade. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, conforme 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, segundo 2 Coríntios capítulo 4 versículo 18. Esta dor é temporal, mas a glória que ela produzirá é eterna. Um dia, quando estiver na tua presença, compreenderei perfeitamente o porquê de tudo. Por enquanto, vejo por espelho em enigma, mas então veremos face a face, conforme 1 Coríntios capítulo 13 versículo 12. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Senhor, ajuda-me a suportar este tempo de espera. Tu sabes o tempo certo para todas as coisas. Para tudo há um tempo, e tempo para todo o propósito debaixo do céu, segundo Eclesiastes capítulo 3 versículo 1. Tu tens um tempo para dor e um tempo para cura. Confio em teu cronograma perfeito. Senhor, quando outros não conseguem entender minha dor e me dizem para ser forte ou para superar logo, lembro-me de que tu entendes perfeitamente. Tu coletaste cada uma das minhas lágrimas. Tu guardas as minhas lágrimas no teu odre, elas não estão porventura no teu livro? Conforme o Salmo 56, versículo 8. Nenhuma lágrima minha cai ao chão sem que tu a veja. Tu te importas com cada detalhe da minha dor. Até mesmo os cabelos da minha cabeça estão todos contados, segundo Mateus capítulo 10, versículo 30. Se tu te importas com detalhes tão pequenos, quanto mais te importas com a dor do meu coração. Senhor, às vezes as pessoas bem-intencionadas tentam me animar com palavras vazias, mas tu me consolas com tua presença silenciosa. Tu não precisas de palavras para me confortar. Tua presença é suficiente.
Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, conforme o Salmo 46 versículo 10. Neste silêncio, encontro paz. Nesta quietude, meu coração se acalma. Tu és mais eloquente em teu silêncio do que os homens em seus muitos discursos. Meu Deus, profetizo sobre minha própria vida, este tempo de dor se transformará em tempo de alegria. Tu transformas o pranto em dança, conforme o Salmo 30 versículo 11. Tiraste o meu saco e me cingiste de alegria. Tu podes transformar qualquer situação. Tu fazes o vale de Açor porta de esperança, segundo Oséias capítulo 2 versículo 15. Aquilo que hoje é vale de lágrimas amanhã será porta de esperança. Senhor, creio que Tu estás preparando algo maravilhoso para minha vida. Olho não viu, e ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam, conforme 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9. Tu tens coisas preparadas para mim que nem posso imaginar. Este sofrimento não é o fim da história, é apenas um capítulo. Tu és o autor e consumador da minha fé, segundo Hebreus capítulo 12 versículo 2. Tu sabes como terminar bem a história que começaste em mim. Estou confiante disso mesmo, de que aquele que em mim começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo, conforme Filipenses capítulo 1 versículo 6. Senhor, ao finalizar esta oração, meu coração já sente um alívio sobrenatural. Tua palavra não volta vazia, mas faz prosperar aquilo para que a enviaste, conforme Isaías capítulo 55 versículo 11. Creio que tua paz está sendo derramada sobre mim agora mesmo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, segundo João capítulo 14 versículo 27. Recebo esta paz que excede todo entendimento. Declaro que tudo ficará bem porque tu estás no controle de todas as coisas. Tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. Posso não ver ainda a solução, mas creio que ela já está a caminho. Teus planos para mim são de bem e não de mal, para me dar o fim que desejo, conforme Jeremias capítulo 29 versículo 11. Senhor, eu te agradeço antecipadamente pela vitória que virá. Eu te agradeço porque este vale vai se transformar em monte de bênçãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se esta oração tocou seu coração e você sentiu a paz de Deus sendo derramada sobre sua vida, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Compartilhe com um amigo que também precisa desta palavra de fé e esperança. Deus tem coisas maravilhosas preparadas para a sua vida.